Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos de espíritos que se comunicam espontaneamente durante os nossos trabalhos. Espíritos que ainda se encontram ligados à psicosfera terrena. A mensagem que eu vou ler agora foi psicografada no dia 18 de junho de 2020 e ela começa assim. Por longo tempo, vagueei sem me fixar a lugar algum. Às vezes, me demorava sentada no banco da calçada, rente à cerca baixa, apenas observando as pessoas que iam e vinham e deixando que minha imaginação completasse o que eu não podia ver, as pessoas e suas histórias. O tempo foi passando e os lugares se transformando. Logo, já não eram os mesmos. As árvores cortadas, praças construídas, velhas famílias se mudando, novas famílias chegando. Cheguei nesta casa de socorro e fiquei lá fora, observando. Percebi a luz acesa, em meio à escuridão noturna que a rodeava. Reparei que o movimento em direção a este foco de luz ia aumentando, crescendo a cada dia. Pessoas dos mais diferentes tipos, encarnados, desencarnados, até que resolvi seguir. Cheguei numa noite agitada, muitos lá fora, a maioria em grupos, maiores ou menores, aguardando. Irmãos nas mais diferentes condições, doentes, aleijados, estropiados, portadores de desequilíbrios físicos e mentais, idosos e crianças. Alguns com vestes ricas, homens com feições animalescas, mães desesperadas em busca de filhos, miseráveis, famintos, sedentos, vítimas e algozes. E fui observando a cena se repetindo e a multidão sendo atendida. Alguns entravam e não mais saíam. Outros voltavam nas noites seguintes. Muitos choravam, de sofrimento uns, de arrependimento outros e ainda uns de gratidão. Temi entrar. Fiquei imaginando o que aconteceria. Seria um hospital? Seriam médicos, feiticeiros, padres? Uma senhora notou minha presença e seus olhos pausaram sobre mim. Na primeira vez, foi apenas isto, um olhar mais demorado. Os dias foram passando e eu senti-me afeiçoada por ela, já na idade madura, com os cabelos embranquecidos e um olhar sereno, me sorrindo com os olhos. Outro dia, ela me acenou e assim nos aproximamos, até ela me convidar e eu entrar em sua companhia. Ainda demorei algum tempo para vencer minha desconfiança natural e aceitar o convite. Ela me estendeu sua mão e assim entramos, como amigas íntimas, como irmãs. E aqui encontrei um ambiente cheio de luz. Senti-me de imediato acolhida, envolvida pela paz e pelas vibrações amorosas do ambiente. Nas semanas seguintes, apenas isto. Ela me encontrava na multidão lá fora, entrávamos juntas e eu recebia as boas vibrações, me nutrindo dos bons sentimentos e das coisas elevadas que aqui se concentram. Depois, me deitei na maca e veio o benfeitor pousando suas mãos amorosas sobre mim.
No começo tive medo e fugi. Levantei-me e saí correndo. Mas uma força irresistível me atraiu de volta. E sem ter para onde ir, fui me deixando ficar. E a cada retorno eu me sentia melhor, mais viva, mais limpa, mais em paz. Aqui eu me reencontrava. Certo dia, um dos trabalhadores da casa, um senhor de olhar pacífico e gestos suaves, aproximou-se, sentando-se junto a mim no banco de madeira do salão ao lado, enquanto eu aguardava a minha vez de receber tratamento. E ele me solicitou ajuda. O convite me surpreendeu e busquei a irmã amiga com um olhar. Ela me retribuiu com um sorriso e me acenou com a cabeça, concordando. E foi assim que comecei a trabalhar nessa casa. Primeiro ajudava a organizar os grupos que aguardavam o tratamento no salão ao lado. Depois, passei a fazer parte da equipe que auxilia aqui dentro. E é aqui que estou agora, trabalhadora desta casa, pela graça de Nossa Senhora Aparecida, a Santa Mãe, Maria de Nazaré. Reencontrei minha família espiritual, espíritos afins que caminharam comigo e com os quais dividi minhas encarnações passadas, como mãe, filha, irmã, esposa. Tenho minha casa em uma comunidade no plano espiritual, mas continuo vindo aqui, participando dos trabalhos de assistência e servindo com alegria e muita gratidão. Pelo Espírito, Filó. Esta é a história da Filomena, uma colaboradora espiritual da nossa casa espírita. A Filó já está conosco, trabalhando em nossa casa, há alguns anos, e nós já conhecíamos a sua história. E agora ela escreve uma parte dessa história no trabalho de psicografia. Em sua última encarnação, ela viveu como escrava, tendo uma vida de muitas provas e também de expiações, pela sua própria condição de escrava. Quando ela desencarnou, permaneceu muito apegada à matéria, às pessoas, mesmo aquela família que a manteve em cativeiro. Ela foi uma mulher solitária, que não conheceu nenhum familiar consanguíneo. Foi tirada da mãe quando ainda era muito criança. E embora tivesse tido alguns filhos, estes, por sua vez também, foram tirados dela logo após seus nascimentos. E passou sua vida inteira servindo, como escrava doméstica, dentro da casa grande. Então, os vínculos que ela tinha, as relações que ela conhecia, eram apenas com a família dos patrões aos quais ela servia. Quando nossa irmã desencarnou, ela permaneceu durante décadas no mesmo ambiente onde ela viveu, porque era a única coisa que ela conhecia. Como ninguém jamais é abandonado à própria sorte, a espiritualidade tentou, porém em vão, se aproximar dela, porque ela tinha medo daquilo que ela desconhecia. E a Filó, desencarnada, ficou ali, acompanhando a família, sem conseguir se desvincular da vida que ela teve. Olha que interessante, uma escrava que quando desencarna não consegue se desapegar da situação de escravidão. Ela permanece no mesmo local onde era uma grande fazenda. E essa fazenda, com o passar do tempo, possivelmente foi vendida, possivelmente a cidade cresceu, a fazenda foi loteada, se transformou em um bairro, e ela só consegue se desapegar quando o ambiente, material mesmo, quando o mundo físico ao redor dela se transforma de tal maneira que ela não mais o reconhece.
até ela se sentir uma estranha na casa onde ela havia vivido, na fazenda da qual ela nunca tinha saído. E ao se sentir totalmente perdida, ela consegue romper a barreira que limitava o acesso da espiritualidade. Barreira essa criada principalmente pelo medo, pelo apego e por um certo comodismo. E ao romper essa barreira, a Filó começa a aceitar outras alternativas, começa a buscar coisas novas. Então ela encontra a casa de atendimento espírita. Ela consegue perceber a luz irradiando dos trabalhos espirituais, da assistência espiritual, e chegando ali, ela é acolhida e com o passar do tempo ela começa a trabalhar. E hoje ela é uma de nossas colaboradoras espirituais. É um espírito alegre, simples, que trata a todos com muito afeto, com muito carinho e que nos contou, com a simplicidade que lhe é característica, uma parte da sua história. E nós aproveitamos a história da Filó para destacar a importância das casas espíritas, que funcionam como um pronto-socorro de assistência para tantos irmãos desencarnados necessitados. No caso da nossa amiga, a casa espírita foi como um farol, literalmente uma luz no túnel. E ela encontrou em uma de nossas colaboradoras do plano espiritual uma irmã, uma amiga, que despertou nela sentimentos de confiança e simpatia. Então ela teve a oportunidade de se reencontrar e deixar o plano físico onde ainda estava presa. Muito bem, meus irmãos. Este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês nos assistirem. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer mais histórias como esta, é só acessar a playlist Análise de uma Psicografia no nosso canal. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo.